Oi, gente, tudo bom? Vim mostrar as leituras que eu fiz em agosto. Foram 6 livros e ótimas leituras. Mas hoje deixa eu me apresentar. Eu sou Juliana. Esse aqui é o nosso canal, nosso espaço para conversar sobre livros. Então, já me conta aqui nos comentários o que você tá lendo hoje. Hoje não necessariamente, né? O que você tá lendo ultimamente, o que você leu em agosto, se você me recomenda algumas das leituras de agosto, se você já leu algum desses aqui também, me conta tudo, tá? Eu gosto muito de ler os comentários e ver a gente trocando assim, sabe? Ah, eu li tal coisa e me indica. Ah, eu fico super feliz. Mas vamos aos livros. Bom, em agosto, eu li 6 livros. Acho que eu falei, né? Li 6 livros. O primeiro deles foi bem no comecinho do mês e tem vlog aqui no canal, né? Então não vou falar muito sobre ele, que é O Alienista, de Machado de Assis, nessa edição da Planeta, que foi curada, não sei se essa é a palavra, selecionada pela Tati Leite do Vale um Livro. Eu fiz um vídeo inteiro sobre ele, então isso já mostra como eu amei esse livro, então não vou me prolongar nele não. É um livro do Machado de Assis, né? O Alienista, que conta a história de um médico que era o alienista, o equivalente mais ou menos muito lá longe a um psiquiatra hoje em dia, que decide internar todo mundo que foge um pouco da normalidade. Até que em algum momento ele vê que todo mundo foge um pouco da normalidade, né? Então, não vou me prolongar nele porque tem um vídeo todo sobre ele, mas 5 estrelas, favoritíssimo. Espero ler ele de novo em algum momento, revisitar e, nossa, eu amei. Só elogios. Agora que eu tenho revisitado um pouco de Machado de Assis, eu tô gostando tanto. Eu tô tão feliz de... Sabe quando você lê uma coisa que você fica assim, ai, que bom que eu gosto de ler? Esse livro me fez sentir isso. Todas as leituras desse mês me fizeram sentir um pouco isso, sabe? Tipo, ai, que bom que eu li, que bom que eu gosto de ler. Sabe, esse sentimento? Enfim. Aí, terminando o Alienista, eu li um que é Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz. Que é o livro que a Graziela Gonçalves, a esposa do Chorão, escreveu contando a história deles. Perdi um pouco o hype desse livro porque ele tava muito em alta, logo assim saiu, acho que foi 2019, em algum momento assim, antes da pandemia, eu acho, foi antes da pandemia. E aí eu via o pessoal falando dele e eu pensei assim, nossa, ele deve ser muito bom, vou botar na minha lista. E ele ficou. E em algum momento teve uma promoção na Amazon que ele ficou mais barato. E eu pensei, acho que é a hora. E aí veio ele. E gente, o hype que fizeram na época faz totalmente jus. Porque esse livro é maravilhoso. Olha só quantas marcações eu fiz. Eu conversei com o livro inteiro. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Inteiro. O livro tá todo assim, todo rabiscado, todo escrito, tudo. Esse livro é uma delícia de ler, gente. Pra quem foi adolescente no começo dos anos 2000, ou cresceu assim, ou antes disso, né? Mas que cresceu com a influência de Charlie Brown Jr., vai sentir muito esse livro, sabe? Me tocou num lugar diferente, assim, de outras histórias de amor. A história deles é linda. Assim, o final é trágico, a gente sabe, né, como terminou, então o final é triste, independente. Mas a história, o decorrer da história deles é tão bonito, sabe? O começo, assim, e aí ela conta de quando eles se conheceram. E aí você percebe que deu origem à música. Assim, vou contar, não é spoiler. Quando ela conheceu ele, ela falou, tipo, oi, menino do cabelo engraçado. Ou então, não, minto, não foi isso. Ela viu ele num bar. Ela tinha ido ficar com as amigas dela, só que ele tava lá no bar. E aí ela foi falar com ele, tipo, falando do cabelo dele, que tava vermelho na época. E aí, de lá, eles continuaram conversando. E aí, essa música, Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, ela começa... Na verdade, o nome da música é proibida pra mim, né? Mas ela começa como ele falando, ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, não é... Gente, o livro todo é assim, e aí você vê ela contando que em algum momento ele teve que sair de Santos, e aí ela foi junto, e aí você já tipo, corte da vida dela, você já pensa, é essa música então, que aí nesse momento vou te levar daqui, vou te levar, ai, muita gente, cada momento uma música. Amei demais esse livro, eu amo muito música. Eu fui criança no começo dos anos 2000, né, peguei a adolescência nessa parte, e acredite se quiser, teve uma fase da minha vida que eu andei de skate enquanto o Chorão ainda era vivo, então assim, tive muita influência de Charlie Brown Jr. Apesar de não ser extremamente fã, assim, desde a época,
eu percebi que eu conhecia muito mais músicas do Charlie Brown do que eu achava que eu conhecia. Então, assim, foi uma delícia esse livro, uma nostalgia. E a história de amor deles mesmo, assim, de como os dois caminhavam juntos. Foi tão bonito, apesar de ter várias bandeiras vermelhas, assim. Eu toda hora sinalizava, tipo, Grazi, pelo amor de Deus, esse homem é tóxico como você. Se toca, porque ele era muito ciumento, ele tinha umas crises de ciúme, assim, absurdas. Mas eles continuaram juntos, apesar disso. Mas ela, assim, sempre aparentando estar consciente da situação, sabe? Ela enfrentava ele também. Enfim, já falei bastante dele, mas indico demais. Indico pra quem gosta de romance mesmo que não tenha nenhuma influência de Charlie Brown na sua vida, eu te indico porque é uma linda história de romance. E eu indico principalmente pra quem cresceu no começo dos anos 2000 e, assim, final dos anos 90, né, que é o meu caso, e início dos anos 2000, que teve a influência do Charlie Brown Jr., toca de um jeito diferente, que você sente demais. Ai, cara, você sente muito, de verdade. Eu indico demais esse livro. Pra vocês verem, ele tá todo marcado. Ai, que delícia. De repente, um dia eu leio ele de novo também. Aí, depois dele, eu li um no Kindle e li um... Não, foi esse aqui. Que foi o livro do mês da tag Inéditos. Se você assina a tag Inéditos e ainda não viu o livro do mês de agosto, pula essa parte. Mas acho que todo mundo já recebeu, né? Primeiro que... Deixa eu falar o nome do livro, né? Que é No Último Verão, da State Street. Primeiro que olha o trabalho que é essa edição. Olha que coisa linda. Pelo amor de Deus. A lombada deles, assim, do boxinho, dessa luvinha assim, é sempre dessa forma. Mas olha que coisa linda essas fotos. Lindo demais, né? Aí olha o livro, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que capa linda, gente. Pelo amor de Deus. No Último Verão da State Street. Eu falei o nome dos outros autores, né? Essa aqui é da Toya Wolff. Acho que eu falei certo. Ó, lindo. Mais uma vez, amei esse livro. Amei de verdade. Ó, aí sempre vem o marcador, né, no tag. Por dentro ele é assim. Ele é mais fininho, ele é um livro de... Deixa eu ver. Ele tem, ó... Já vou contar sobre isso, tá? Deixa eu só ver quantas páginas. 218 páginas, contando com agradecimentos. Isso, 218 páginas contando com os agradecimentos. E veio também... Eu tô cortando minha cabeça, né? E veio o livrinho também. Lindo, lindo, lindo. No Último Verão da State Street, conta a história da Felícia, né? Felícia, não sei. Que mora num conjunto habitacional, que são esses prédios aqui do final, que eu falei com vocês. Tem a foto aqui. Em Chicago, nos anos 90, mora ela, a mãe e o irmão. E aí conta a história dela, ainda criança, acho que ela tem 9 anos. Não, acho que ela tem 12 anos. Conta a história dela, de 9 a 12 anos, gente. Agora eu não me lembro, me fugiu, porque foi bem no comecinho do mês também que eu li. Mas eu amei demais. É meio que um romance de formação. Vai contando a história dela, principalmente nessa parte do Último Verão. Por quê? Porque os conjuntos habitacionais dessa região de Chicago estão sendo todos demolidos para construir novas habitações ou comércios, enfim. É um lugar de moradia mais periférico e a maior parte da população ali é negra ou... acho que latina também. Não, acho que majoritariamente negra pelo relato. E bem pobre. Eu não entendi muito bem se é como se fosse um auxílio do governo. Porque tem um pouco disso também. Porque eles pagam aluguel pra morar lá, mas tem alguma relação com o governo conceder, assim. Essa parte ficou meio difícil pra mim de entender. Eu amei muito, muito, muito a escrita dela. Porque ela escreve como a Fefe, narrando... como uma criança narraria mesmo. Em alguns momentos vai oscilando entre ela no futuro, assim, mais velha, e ela nesse último verão. E ela vai contando como que... ela volta um pouquinho atrás também, né? Mas ela vai contando basicamente as desventuras, aventuras e vivências dela nesse último verão que ela tá vivendo lá, porque o prédio dela também vai ser demolido e aí ela precisa encontrar um novo lugar pra morar. E aí ela tem 4 amigas, assim, próximas a ela, que ela pula corda junto, que até...
a foto aqui, ó, pulando corda. Eu senti que esse livro é uma mistura um pouco de Todo Mundo Odeia o Chris. Não na comédia, porque não tem muitas partes assim de comédia. O livro é tenso, é dramático, sabe? Mas mistura assim o plano de fundo, assim, plano de fundo, né? De Todo Mundo Odeia o Chris. É um pouco de Cidade de Deus também. E aquela série nova do Globoplay, o jogo que mudou a história. Eu acho que tem um pouco disso também. Por quê? É anos 90 em Chicago, então tem muitas gangues, muitas. E a Fefe tem um irmão mais velho. E aí mostra todo o assédio que ele sofre pra entrar numa gangue. Ele tem acho que 16 anos. E aí, tipo, como que a mãe dele quase que tranca ele dentro de casa pra ele não ser... sei lá, incentivado a entrar numa gangue dessa. Mas é difícil não dar spoiler, né, no livro, que é um romance de formação, porque a história é muito linear, né, não tem nenhum grande acontecimento, assim. Mas vai contando a história dessa família e das outras famílias ao redor que moram nesse conjunto habitacional e o desenrolar deles lidando com todas as questões de preconceito racial da polícia contra todos eles, porque a polícia em alguns momentos simplesmente entrava na casa deles, assim, entrava, só. E todo o preconceito das outras pessoas de fora do conjunto habitacional também com eles, o tanto que se esperava o pior deles em qualquer momento. Tem uma parte até que ela fala que deles ali esperavam só o momento que os meninos começariam a cometer crimes e as meninas começariam a... qual foi a palavra? Seduzir os homens. Uma realidade muito dura, sabe? E muito real também. A autora, acho que morou nos conjuntos habitacionais também. Ela tá aqui. Toya Wolff nasceu e foi criada no conjunto habitacional Robert Taylor, que é o conjunto, né, habitacional aqui. Agora é demolido, tá escrito. No bairro de Southside, em Chicago. E... não sei até que ponto a Fefe é a história da autora do livro, se ela só se inspirou nas vivências dela, mas eu indico demais. Até a última vez que eu vi, esse livro não tinha sido ainda publicado, porque a Tag Inéditos, geralmente, né, ela manda os livros antes de publicarem. Mas assim que sair, eu indico demais pra todo mundo ler esse livro. Ele é fininho, ele é muito bom, ele é muito fluido, ele é muito pesado. Chorei em alguns momentos, marquei vários momentos também, marquei muito, me emocionou demais. E todos os livros aqui eu quero ler em algum momento de novo. Mas enfim, resumidamente foi isso. Falei muito, né? Me desconcentrei em alguns momentos, mas eu espero que tenha dado pra entender. Aí deixa eu pular pro outro livro aqui. Aí depois dele, eu li um no Kindle e um no físico. Eu vou mostrar o do Kindle primeiro. Eu li esse aqui, ó, A Odisseia segundo João Vitor. Gente, o que falar desse livro? Esse livro é um infanto juvenil, pelo que eu entendi. Eu tava assistindo um vlog da Beatriz Paludetto, acho que é assim que fala o nome dela. E ela falou desse livro, eu não sei se foi um professor dela que escreveu, não entendi muito bem. Mas ela falou, e ela ria tanto do livro, que eu falei, gente, esse livro deve ser bom, deixa eu ler. E tem no Kindle Unlimited. Aí eu baixei e comecei a ler, e gente, sério que eu parava o livro pra rir, é muito engraçado. Conta a história de um garoto chamado João Vitor, que ele... eu falei o nome certo? É a Odisseia de Homero segundo João Vitor, tá? Que ele tá pra ficar de recuperação, ele tá de recuperação, e ele pode repetir de ano se ele não fizer esse trabalho. Qual é o trabalho? Fazer um resumo da Odisseia de Homero, o livro Odisseia de Homero. Só que é um resumo da versão adaptada, porque ele tá, eu acho que no 3º ano, no 4º ano, não sei, ele é criança ainda. Então, seria a versão adaptada. Só que ele deixa pra fazer um dia antes de entregar o trabalho. E aí não tem mais a versão adaptada na biblioteca. Ele tem que pegar o livro completo, oficial, das obras da Odisseia de Homero. E, obviamente, ele não entende nada do livro, porque ele é um menino no 3º, 4º ano, não sei, me perdi aqui. E é ele relatando pra professora do jeito dele, porque ele entendeu. E é muito divertido. Ele começa falando que ele vai fazer um resumo da Odisseia de Homero da Silva, porque ele começa a criticar como é que um cara vai publicar um livro e não bota nem o sobrenome dele. Homero, só Homero, ele não tem sobrenome, ele vai botar Homero da Silva. E aí tem partes hilárias, deixa eu selecionar uma aqui, eu marquei várias partes também. Tem partes muito engraçadas, gente.
Ele é muito exagerado. Ele toda hora ele conversando com a professora durante o trabalho. Ele bota: o mundo é cruel, professora Denise, cruel. Famílias passam fome na África, crianças morrem assassinadas na Ásia, bons alunos são condenados à recuperação no Brasil. Definitivamente cruel. Mas enfim, gente, é assim, é um livro respiro, sabe? Pra você ler curtindo. E é bem rapidinho, porque chegou nos 60%, assim, mais ou menos, e a história já acabou, e aí já é o autor justificando porque que ele fez o texto dessa forma, e que ele, quando era criança, também leu uma versão adaptada, e aí quando ele foi ler a versão oficial, ele viu que não tinha nada a ver com o que ele falou. Mas a história mesmo termina em 60% do livro, então é bem curtinho, é bem rápido de ler. É numa linguagem super fluida, porque é a linguagem do João Vitor, né? Então, assim, é muito divertido. Eu indico também pra quem é adolescente. Adolescente acho que não ia gostar, né? Adolescente é cheio de 9 horas. Mas, de repente, assim, um pré-adolescente, uma criança que quer ler, assim, passar o tempo, eu acho que seria um ótimo livro. Muito divertido, gente, gostei muito. Seguindo depois desse, eu gosto de ler infantos juvenil, assim, alguns, mas eu gosto de ler livros mais jovens. Seguindo, eu li em conjunto com esse Violeta, da Isabel Allende, finalmente, porque tem um tempo já que eu tô falando desse livro aqui nesse canal. Porque foi o livro do mês do Clube do Livro que eu participo às vezes, né, aqui da cidade. E eu fiz um vlog enquanto eu lia ele, tipo um vlog de leitura, assim, lendo e vivendo, igual eu fiz no Alienista. Mas eu não publiquei ainda, porque não sei se ficou bom. Eu ainda tô editando, mas sabe quando você sente assim, não sei se o livro ficou muito bom, se o vídeo ficou muito bom. Aí ficou por isso mesmo. Mas de repente eu posto depois. Gostei muito também. Ó, marquei bastante. Cadê? Marquei bastante, dá pra ver? Acho que dá, né? Como eu imaginava que seria. E eu fiquei gostando do livro. Eu já gostei muito quando eu li, mas como eu imaginei que seria, eu gostei mais dele depois da reunião do Clube do Livro, porque você acaba tendo trocas, assim, e pegando pontos de vista diferentes e, não sei, complementa a leitura. Mas contando, Violeta, da Isabel Allende, conta a história da Violeta, que é uma menina que nasceu em 1920 e conta toda a história dela até 2020. É um romance de formação também. Eu percebi que eu gosto muito desse estilo de escrita, sabe? De romance de formação. Que não tem, assim, um plot twist muito grande, mirabolante. Uma história mais linear. Apesar da vida da Violeta ter bastante aventura, assim. Não aventura, mas ela viveu muita coisa. Porque ela nasceu durante a pandemia de gripe espanhola. Ela viveu a ditadura. Aqui, um adendo. Eu falei durante o vlog todo, que eu não sei se eu vou postar, que a história se passa no Chile. E aparentemente não é. É num país fictício. Quem viveu no Chile, vive no Chile ainda, não sei, é a Isabel Allende. Por isso que eu associo uma coisa a outra. Mas algumas coisas fazem a gente pensar que foi no Chile mesmo. A época da ditadura, que foi lá, histórias assim, lugares e tudo, descrições, parece muito ser no Chile, mas ela não fala o nome especificamente. Mas ela passou pela ditadura, o filho dela foi perseguido. Acho que nem spoiler falar isso, né? Ela viveu alguns casamentos, se envolveu com pessoas perigosas. Algumas aventuras. Mas, assim, foi bom de acompanhar, sabe? Entender que a intenção não era que a Violeta fosse uma heroína ou uma santa no final da história, sabe? É uma mulher normal que viveu a vida dela, fez o melhor que ela pôde nas circunstâncias que ela pôde, nasceu com alguns preconceitos que ao longo do tempo ela conseguiu ir quebrando também, porque ela já nasceu rica, ela perdeu tudo, e depois ela ficou rica. Isso aliena um pouco, eu acho, a pessoa, mas em algum momento ela conseguiu recuperar, assim, o pé no chão, em alguns momentos. Mas, de modo geral, gostei muito desse livro. Tô doida pra ler mais coisas da Isabel Allende, sabe? Gostei muito da escrita dela. Não é à toa que ela é famosa, né? Mas amo literatura latina, amo literatura nacional, mas também literatura latina no geral. E fiquei com muita vontade de ler A Casa dos Espíritos, porque a parte que eu mais gostei do livro é a parte que se passa na ditadura. E dizem que na Casa dos Espíritos fala com mais profundidade ainda, né, dessa época. Então, quero ler logo. E por fim, o último, mas não menos importante, eu li O Ceifador. Gente, eu amei demais esse livro. Eu tô falando, só li coisa boa esse mês. Eu amei muito. O Ceifador eu acho que ele... Eu não sei em que tipo de leitura ele se enquadra.
se é... Não é infanto juvenil, né? Mas mais adolescente, assim. Se é jovem adulto, se é... Eu diria que é jovem adulto. Eu acho que ele tá na mesma classe que Jogos Vorazes. Entendo o que eu quero dizer, não tô falando que a história é parecida, não. Eu acredito que ele esteja na mesma categoria. Mas não é eu acho que não é uma distopia. Enfim, deixa eu contar a história dele. Deixa eu até me ajeitar, porque se eu terminei de ler hoje, então tá fresquinho ainda na minha cabeça. O Ceifador conta a história de um futuro em que não tem mais morte natural e nem doença que possa te matar. As pessoas evoluíram num ponto de que elas não ficam mais doentes, a velhice não mata mais elas ficam quase imortais. Mas aí criou-se uma instituição, um grupo, que são os ceifadores, que são pessoas preparadas para recolher essas pessoas do mundo. Por quê? Porque senão vai superpopular. Então tem que ter alguém para fazer essa coleta. E aí os ceifadores passam pelo... É um conclave que fala. Eles têm que se preparar, eles passam por algumas provas. E aí no final eles são escolhidos ou não para serem ceifadores. E aí tem ceifadores que agem do lado da razão. E aí alguns coletam só pessoas, sei lá, que não querem mais viver, que não tem mais o brilho de viver. Outros coletam baseados em dados de antigamente, no caso hoje em dia. Tipo, jovens que bebiam e dirigiam costumavam morrer em tantos por cento. Então, de todos os jovens que bebem e dirigem hoje em dia, eu selecionei você pra coletar. Entendeu? É meio aleatório, mas baseado em estatística. Porque lá mesmo que a pessoa beba e dirija e bata o carro, não vai morrer, porque não há mais morte. Entendeu? Só que a gente acompanha dois jovens, a Citra e o Rowan, ou Rowan, eu não entendi muito bem o nome dele, mas acho que é Rowan, que são aprendizes de ceifadores. E aí, no fim, só um dos dois vai se formar ceifador. E aí você vai acompanhando eles, e aí tem toda uma treta política, assim, no fundo. E aí você vê que os ceifadores, alguns se corrompem, e aí começam a gostar de matar as pessoas. Então eles se tornam mais assassinos do que ceifadores, porque um dos requisitos para você se tornar um bom ceifador é você não querer ser um ceifador, você não ter prazer em tirar a vida das pessoas. Mas alguns evoluem para esse sentido, eles geram massacres e... enfim, muito bom. Terminou com um gancho maravilhoso e eu já comprei o segundo. Esse livro aqui tá no meu estante tem um tempo. Em alguma dessas promoções doidas assim, eu comprei. E agora que eu tava lendo, eu falei, meu Deus, esse livro é muito bom. E aí eu vi um box dele que tava tipo R$40 na Amazon de Marketplace, sabe? E aí eu comprei, eu tô com medo de ser golpe, mas tomara que não seja. Mas aí assim que chegar eu já vou começar a ler de novo o segundo, porque eu amei demais essa história, amei demais esse universo. Quando eu era adolescente, eu lia bastante. E a minha saga favorita, assim, que eu vivi muito na época, foi Jogos Vorazes. Que foi, assim, a época que tava lançando os livros. Então eu ia com meu grupo de amigos, assim, nas estreias, na pré-estreia, fazia camisa, eu vivia aquilo ali, gente. Eu era um tributo, tá entendendo? Ai, meu Deus. E aí, esse livro me fez lembrar o que eu sentia lendo Jogos Vorazes. Não, a história não é parecida, não me entendo dessa forma, mas o sentimento que eu tinha lendo Jogos Vorazes na época foi o que eu sentia um pouco lendo esse. Tanto que eu mandei pra minha amiga que via Jogos Vorazes comigo na época, eu falei, por favor, lê esse livro, vamos conversar sobre esse livro, porque é muito nostálgico. Aí eu amei demais. Pra mim, todas as leituras desse mês foram, assim, excelentes. Se todos os meses forem assim, gente, eu tô muito feliz. E essas foram minhas leituras de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado. Recebam todas essas como indicações, porque eu amei todos, indico todos esses. Se vocês têm alguma indicação pra mim também, por favor, deixa nos comentários. Eu adoro essa troca nossa. E espero que vocês tenham gostado e se divertido com esse vídeo, tá? Um super beijo e até os próximos.